Gravando a partir de agora, tá bom, gente? Então é o seguinte. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, a galera da mentoria que está aqui comigo. Boa noite a galera do Instagram que está aqui acompanhando. É o seguinte, espero muito que vocês estejam conseguindo cumprir com as metas do cronograma, tá? Eu estou com o cronograma aqui, nós estamos na semana 3, né? Isso, essa semana agora é a semana 3. Então, hoje os assuntos foram sistema métrico e base decimal e ciclos biogeoquímicos de biologia. Amanhã a gente tem mundo grego e MRUV. Assunto relativamente mundo grego pouco extenso, né? Um pouco grande, e MRUV também. Né? Mas a parte boa é que MRUV vocês vão ver sexta-feira também, tá certo? Próxima semana é só revisão, tá? E aí vamos lá. Então é o seguinte, digamos que você pegou uma lista de questões lá, de hoje, de ciclos biogeoquímicos, por exemplo, com 30 questões. Você, como é um aluno iniciante, né, você resolveu fazer 20 questões desse conteúdo. Você foi lá, resolveu as 20 questões e teve uma taxa de acerto ali de 60%. Ora, você vai corrigir qual é o certo. O que é que todo mundo faz? Vai corrigir a sua lista de questões. Vai lá, refazer e ver onde você errou. Então, foi lá. Número 1, C, acertei. Número 2, D, errei, botei B. Beleza. Número 3, você estava em dúvida entre a B e a C. Acertou, marcou lá a alternativa correta, mas você ficou em dúvida. Mas você acertou, você nem olha. Então, qual é o problema do aluno? Quando você vai refazer, você vai corrigir sua lista de questão, né? O que é que você tem que fazer? Quais foram as questões que você acertou verdadeiramente consciente? Olha só como é o nível de hoje. Quantas questões você acertou verdadeiramente consciente? Aquela questão que você leu, dominou a questão do início ao fim e marcou a alternativa correta. Isso aí você tem que contabilizar. Então, por exemplo, das 12, você acertou confiante mesmo 8. Vamos supor. 7, 6. E aí, o resto você acertou, uma foi no chute, outra foi porque você ficou em dúvida em duas e você acertou, acabou marcando a certa, né? E aí, você acertou numa quantidade suficiente. Então, o seu aprendizado verdadeiro ali foi de 8 questões, não foram de 12. Então, quando você for refazer a sua lista, quando você for corrigir a sua lista, o que é que você tem que fazer? Peraí, essa questão aqui não, essa aqui eu sei. Essa aqui realmente não tinha como errar. Essa aqui eu sei. Essa 2 aqui tá falha. Essa aqui eu tinha uma dúvida e aí eu acabei marcando a certa, mas eu estou em dúvida aqui. E aí você tem que reler a questão, tá certo? E entender por que que a que você estava em dúvida é errada. Isso aí vai fazer com que você, na próxima lista de questão, a ordem geralmente se inverte das perguntas. E aí você não vai errar mais. E aí você vai entender lá. Peraí, eu fiquei em dúvida aqui, eu não sei se era, sei lá, alguma coisa. E você vai lá, letra A, você exclui por quê? Porque isso aqui está errado. Esse ciclo aqui não é isso aqui não é do ciclo do nitrogênio, isso aqui é do ciclo do oxigênio, por exemplo. Tá certo? Letra B está errada porque você vai lá e desdenha também. Tá bom? Deixa eu só tirar os comentários aqui do Instagram, porque fica me atrapalhando. E aí a letra C você marca com certeza por isso, por isso e por isso. E a letra D você exclui pelos seus motivos, tá certo? Na mesma coisa, são as questões que você errou. Ora, você errou por quê? Foi por falta de conteúdo. Peraí, eu errei porque eu não sei dessa parte aqui. O assunto é extenso, tem vários detalhezinhos bestas, e eu errei porque faltou conteúdo aqui. Ou você errou porque, de repente, você leu a questão, interpretou de uma forma e ela estava pedindo outra coisa. Isso aí é um outro ponto, tá certo? Então, outra coisa. Eu errei porque eu fiquei em dúvida. Eu sabia esse assunto, eu até vi esse assunto. Eu lembro o professor falando, mas eu errei porque eu fiquei na dúvida ali. Né? Então, eu não tinha ali a total certeza do conteúdo. Também que entra um pouquinho na questão do conteúdo, tá certo? Então, quando você fizer essa análise minuciosa da sua lista de questão,
das 20 questões, o seu tempo respondendo questões, ele aumenta significativamente. Por quê? Porque ao invés de você só olhar e dizer assim, essa aqui eu errei, era essa, né? Aí você olha e faz, é verdade, era essa. Pronto. Ao invés de você fazer só isso aqui, você vai estudar assertiva por assertiva e ver por que cada uma está errada. Bruno, demora muito tempo, mas vale a pena gastar esse tempo entendendo o conteúdo. Porque qual é o objetivo da mentoria, gente? É você entender o conteúdo num curto espaço de tempo e acertar o máximo de questões possíveis. Esse é o objetivo da mentoria. Se vocês saírem daqui, Bruno, eu estudei 2 semanas, faz 3 semanas que eu estou estudando, e durante essas 2 semanas eu nunca fui tão, consistente, eu nunca tive um aprendizado tão bom na minha vida. Para mim, isso já está valendo. Para mim, isso já é suficiente, porque mostra que o método funciona. E eu sei que funciona porque muita gente já passou por isso, gente. Você pode estar se perguntando agora, você pode estar olhando aqui agora e dizer assim, tem assunto nessas 2 semanas, por exemplo, que você achava que sabia, mas que, na verdade, você acabou vendo que não sabia de nada. Ou tem assunto que você achava que era muito difícil, e quando você se propôs a estudar, você foi lá e achou o assunto fácil, você conseguiu entender. Então, voltando, né, para o conteúdo, deixa eu ver aqui. Se acontecer isso com vocês aqui, manda aqui no Instagram, no Instagram, no chat aqui da conversa, tá certo? Será que aconteceu isso? Será que nessas 2 semanas de estudos, vocês estudaram algum conteúdo que não sabiam e achavam difícil e agora estão achando fácil? Ou achavam que sabiam de algum conteúdo e quando foi para as questões viu que não dominava tanto? Já aconteceu? Conta aqui para a gente, né? Lembrando que todas as nossas mentorias ficam gravadas na plataforma, tá? Você pode ter acesso lá à plataforma da gente lá da mentoria, vai estar lá em mentorias, né? E amanhã já vai estar lá. Provavelmente hoje mesmo eu já tenha colocado, é só o tempo de subir para o YouTube e disponibilizar para vocês, tá certo? Então é o seguinte, dessa forma, imagina só o seu aprendizado, né? Isso funciona muito para as questões teóricas de cálculo, por exemplo, questões teóricas de física, de química e de matemática. Funciona muito esse método de resolver questões dessa forma. E para as questões de humanas, é um monstro, bicho. Porque você vai gastar tempo e vai entender um conteúdo. Olha só a carga de conteúdo que você vai aprender com 20 questões. Com 20 questões, você revisando assertiva por assertiva. Dizendo, não, isso aqui não aconteceu, isso aqui foi em outro momento. Não, isso aqui está errado porque não foram os holandeses, foram os ingleses. Meu amigo, o seu nível de conhecimento vai pipocar. Vai pipocar. Só que muitas vezes, o que é que você faz? O Rafael está falando aqui, ó. Eu sempre achava o movimento uniforme um bicho de 7 cabeças, mas quando você tem disposto a entender, foi totalmente diferente. E é isso. Quando você vai de coração aberto, de peito aberto, estudar o conteúdo, ele começa a entrar na sua cabeça. Ora, Isabela falando aqui, ó, em humanas, quando eu erro, anoto o resumo da resposta correta. Isso é errado? Não, não é errado. Isso aí é uma forma de você estudar e uma forma de você fixar o conteúdo na sua mente. Isso é positivo. Se você for uma pessoa aquelas pessoas que são muito visuais, aquelas pessoas que decoram muito foto, né, cena, imagem, por exemplo, se você fizer esse resumo colorido, ou colorir ali algumas coisas, fica melhor ainda para você fixar o conteúdo na sua mente, tá certo? Mas isso aí é pauta para outras mentorias, né? Formas de revisar, que vai ser próxima semana. Inclusive, próxima semana, a gente tem a semana inteira só de revisão. No final da mentoria, eu vou conversar como é que vocês vão fazer isso aí, tá certo? Então, o nível da aprendizagem vai lá para cima. Mas o que é que o aluno faz? Olha o que é que o aluno preguiçoso faz. Não, aqui acertei 12, de 20. Tá bom. Essas 8 aqui, depois eu vejo. Daqui a pouquinho eu olho. Aí você nunca mais olha. E fica naquela falsa sensação de que acertou 12, está sabendo do conteúdo, que na verdade não está sabendo de nada, porque 20 questões de um conteúdo gigantesco não vai medir tanta coisa, mas você fica ali, massageando seu ego. Tá entendendo?
Então, não pode se enganar. O que é que o aluno que procrastina faz? Ele corrige, viu que acertou 12, bota lá, 12 de 20. E fala, ó, Bruno, meu resultado foi 12 de 20. Sim, beleza. Você corrigiu as que você errou? Não, não corrigi, não. Pronto, então você praticamente não entendeu nada. É capaz de, se você resolver de novo, você acerte menos questões do que as 12. Porque aquelas que você acertou consciente mesmo, você vai acertar. Mas as que você acertou no chute ou numa dúvida, não vai acertar porque o conteúdo não fixou na sua cabeça. Tá certo? Então a gente precisa fixar o conteúdo da mente. E de que forma a gente vai fazer isso? Respondendo a questão, olhando se está correta, vendo o porquê que está errada e pode, inclusive, fazer um resumo, como a Isabela falou aqui. E isso aí você vai perceber que dentro de um conteúdo as questões se repetem. Você vai começar a perceber isso aí. Você vai começar a ter esse entendimento. Ah, peraí, eu já fiz tantas questões desse conteúdo. Ah, eu já fiz uma questão desse jeito. Ah, sai assim, resolve assim. Pronto, você vai lá e faz. Ah, essa questão aqui ela é o contrário dessa. Essa aqui ela deu uma forma, ele deu um gráfico. Pronto, sai assim. E aí você começa a ter esse entendimento. Por quê? Porque você conseguiu, de uma forma eficiente, aprender resolvendo questões. Porque só estudar por questão, gente, não é só chegar e fazer 80 questões, 100 questões. Tinha um aluno meu que ele fazia 120, 130 questões todos os dias. Todos os dias ele fazia 120, 130 questões. E ele dizia, não é possível que eu não passe. Eu dizia, é possível que você não passe. Porque você não responde, você não volta atrás para fazer as que você errou. Para entender por que você errou. Não é só ficar tocando conteúdo, não é só ficar tocando volume de questões, não, gente. Isso aí qualquer pessoa pode fazer. Mais vale 20 questões, 10, 15, 20 questões bem feitas, do que 40 jogadas. Só lendo e respondendo, lendo e respondendo, lendo e respondendo. Isso aí não vai trazer nenhum benefício para você. Pelo contrário, só vai gastar seu tempo, massagear seu ego, porque você vai dizer que está fazendo 40, 50 questões e não vai te dar resultado nenhum. E onde é que você vai chegar? Sabe onde é que você vai chegar? No próximo ano você vai estar estudando de novo. Ou no próximo ano você vai mudar para outro curso. Ou você vai desistir. É isso que você vai chegar. Então a gente tem que entender que muitas vezes o aluno cria a ansiedade de querer fazer 30, querer fazer 40 questões, né, ali responder muitas questões e ele não deixa tempo nenhum para refazer as que errou. Isso é um erro gravíssimo. Né? De repente, eu tenho aqui 3 horas para responder questões. Então, você responde questões durante as 3 horas, vai lá um simulado, e na hora de corrigir o simulado, sabe o que você faz? Ah, das 90 eu acertei 65, beleza, errei 25. Pronto, paciência, foi-se embora. Isso não vai levar você para canto nenhum, meu amigo. Isso não vai garantir que você, na próxima simulado, vai acertar 65 de novo. Isso só vai garantir que você vai errar mais do que você acertou no próximo simulado. Só isso. Esse é o ponto. É isso que vocês têm que estar atentos. Então, quando eu boto lá, gente, façam 20 questões de cada conteúdo, 25. O aluno iniciante. O aluno que é avançado já pode fazer mais um pouquinho. O aluno mais avançado ainda faz 30, faz 40 questões. Mas não é só chegar e fazer as 40 e pronto. Você tem que refazer as que você errou. Você tem que entender por que você errou. Às vezes você olha só, presta atenção. Eu vou até abrir aqui os comentários do Instagram para dizer se acontece isso com vocês ou não. Às vezes vocês olham a resposta da questão, a resolução da questão, e quando vão fazer, mesmo assim ainda erram. Já aconteceu com vocês? Acontece. Por quê? Porque às vezes você não tem o entendimento da lógica. Eu bato essa tecla aqui semanalmente. E vocês precisam estudar até entender a lógica do conteúdo. Porque senão não vai para frente, meu amigo. Se você ficar só decorando a resposta, você não vai, isso não vai fazer com que você garanta a sua aprovação no final do ano. Não vai. E não adianta ficar chorando, porque eu resolvia 100 questões por dia. Meu amigo, resolvia de forma burra. Burra. Porque o cara que resolvia 30 passou na sua frente. Por quê? Porque ele sabia resolver questões. Ele sabia que quanto mais questões diversas ele pegasse e conseguisse entender o porquê que cada um estava pedindo daquela forma, seria melhor para ele. E foi isso que ele fez. E foi aprovado.
Por isso que você vê muitas pessoas que dominam conteúdos, dominam vários conteúdos, mas quando chega na hora da prova, às vezes, não tem um entendimento. Às vezes o cara é monitor, ele decora todas as respostas das questões do material, do livro, mas quando chega para ele raciocinar, verdadeiramente falando, quando ele chega para ele raciocinar o conteúdo e responder ali, ele trava, porque ele só fez decorar o conteúdo da resposta da prova, né? Da lista lá que os alunos vão perguntar a ele. Então, isso pode acontecer. E eu não quero que isso aconteça com o aluno meu. Não quero. Certo? Beleza? Me diga uma coisa. Vocês já estudaram dessa forma, revisando questão por questão, alternativa por alternativa? Fala aí para mim. Galera que está no Instagram, que foi de surpresa a gente aqui no Instagram, viu? Nem ia abrir a live, mas aí eu estava aqui do nada, decidi abrir a live aqui para vocês. Eu acho que eu vou fazer uma. Como é que diz? Fazer uma. Agora fugiu, meu TDAH tá agora. Vou fazer uma enquete, ver se a galera quer que eu abra a semana, na semana da mentoria da galera, né? Vou perguntar. Ó, ela falando aqui que o rendimento muda bastante. E muda mesmo. Agora, leva tempo. Gente, leva tempo. No início, você vai gastar muito tempo, né? Questão por questão, etc. Depois as coisas vão começando a fluir, tá? Por quê? Porque você vai dominando o conteúdo. E quando você domina verdadeiramente o conteúdo, você não tem mais medo de resolver questões ali. Você não tem mais medo de fazer uma prova daquele conteúdo. Você vai lá e, não, do jeito que vier aqui, eu já sei mais ou menos como é que funciona, eu vou arrepiar. Posso até errar, porque às vezes a gente pode errar por uma falta de atenção, uma falta uma crise de ansiedade na hora da prova ali, que tira sua atenção, mas a chance de você errar cai verdadeiramente. Tá certo? Beleza? Bom, o que mais nós tínhamos para falar hoje? Eu quero saber como é que está a galera da mentoria em relação às questões, né? Se vocês estão conseguindo fazer a quantidade de questões ideal, como é que está sendo o resultado, se está tendo bom rendimento. Lembrar que, tem até uma novidade para falar para vocês. Lembrar que o aluno iniciante, ele tem uma cobrança diferente do aluno que já é intermediário e avançado. É outra cobrança, é outra coisa, tá? Por quê? Porque o cara que está iniciando, ele gasta muito mais tempo estudando, fazendo 10, 20 questões, do que o cara que já é intermediário. O cara que já é avançado, que já viu o conteúdo duas, três, às vezes quatro vezes no cursinho e não está conseguindo render, né? Então, a cobrança para cima dessa pessoa é totalmente diferente. E a abordagem dos seus estudos também é totalmente diferente, tá certo? Então, vamos lá, tá? Novidade para vocês, quem tinha aqui na mentoria, tá certo? Os alunos que entrarem na mentoria, tá? No caso, os meus alunos que já entraram vão fazer isso aí. E os que entrarem a partir de agora, a partir da próxima semana, a partir dessa semana já vão ter essa prova. A gente vai fazer uma prova de nivelamento, tá certo? A prova de nivelamento, ela vai ser composta, né, ali por algumas questões de todos os conteúdos, tá certo? É como se fosse um simulado e uma redação. Vocês vão fazer essa prova também, tá certo? Eu vou olhar o resultado de redação e etc. E vou classificar vocês em alunos iniciantes, intermediários, avançados e muito avançados, tá certo? E aí, dentro dessa classificação, a gente vai estabelecer que tipo de questão vocês vão fazer. Então, a partir da próxima semana, nas listas de questões disponíveis na plataforma, que são ali listas com 40, 50 questões, todas as listas nós teremos as descritos ao lado, questões de nível muito fácil, intermediário, difícil e muito difícil. E nos alunos que são iniciantes, o que é que a gente vai começar? Para vocês ganharem a confiança do conteúdo e ter o entendimento da matéria, os alunos de nível iniciante
vão começar com as questões de nível fácil e médio. Os alunos de nível intermediário vão começar com as questões de médio, fácil, médio e um pouco de difícil, e os alunos avançados vai fazer ali todas as questões, certo? Então, isso aqui, o que é que eu quero com isso? Eu quero que vocês que estão iniciando, tem gente na mentoria, não sei se tem alguém aqui comigo ao vivo hoje, mas tem gente na mentoria que está 4, 5 anos sem estudar, 10 anos. E aí, essa pessoa tem uma dificuldade maior. Então, imagina você que está há muito tempo sem estudar, ou você mesmo que está aí, teve um ensino médio que não foi tão bom, pegar um material para estudar e, de repente, fazer duas questões difíceis, uma atrás da outra, e acaba desmotivando. Né? Você gera uma desmotivação gigantesca. E aí você pula o assunto que você se acha incapaz. Então, isso aí vai ser um diferencial na nossa mentoria, porque vai dar ao aluno, primeiro ali, a confiança de responder às questões, a confiança de entender como é que funciona as questões de níveis fáceis e médias, e depois poder chegar nas questões de nível um pouco mais complexo, um nível de dificuldade maior, tá certo? Então, essa foi uma surpresa que eu trouxe para a galera da mentoria. Né? Sempre a gente está tentando melhorar, sempre tentando melhorar. Não para nunca, não paro nunca de tentar melhorar o rendimento dos meus alunos da melhor forma possível, porque eu acredito que qualquer pessoa pode entrar em medicina ou em direito, ou em engenharia civil, ou em qualquer curso que ela queira. Basta ela estudar de uma forma estratégica ideal para ela. Pode ser que demore um mês, um ano, 2 anos, 3 anos, pode. Mas eu acredito que qualquer pessoa de qualquer renda social consegue entrar na faculdade. Basta ela ter um pouquinho de esforço e a orientação necessária. E é para isso que eu criei a mentoria. Eu vi muita gente desistindo dos seus cursos porque não tinha condições ou porque achava que ia demorar demais. Gente boa, gente que tinha capacidade de chegar, desistindo, e aí isso me doeu e eu criei a mentoria para ajudar essa galera. Tá aqui, segunda-feira, 8h30 da noite, a gente está aqui porque eu quero fazer a diferença na vida dessas pessoas. Tá certo? Então, o que vocês precisarem de material, de dicas para estudar, de ajuda na motivação, de dicas com estratégias de estudos e cronograma, podem contar comigo. Eu já falei isso aqui 800 mil vezes, mas eu gosto sempre de repetir, porque eu não quero deixar ninguém solto aqui, não. Tá certo? O Gabriel falou aqui. No meu caso, eu acho que o meu rendimento não está tão bom, mas é porque quando eu vou resolver a lista de questões, além daquele conteúdo, tem também conteúdos que ainda não vi. Isso aí é um outro fator que gera um atrasozinho. Por quê? Se tem assunto que você não viu, você vai ter dificuldade. Isso é óbvio. Isso é um ponto. E você não pode ficar triste por isso. Você não viu o assunto ainda? Ora, se eu não vi o conteúdo ainda, por que eu vou ficar chateado, triste, porque eu não consegui ter o rendimento necessário? Tá certo? Teve um comentário aqui, ó. Ó, a Camila falou aqui, ó. Tive um ensino médio bom, porém faz 6 anos que eu me formei. Fica complicado em algumas questões, tem muitos problemas. Isso aí é muito comum, gente, muito comum. Então, Camila, você não pode, de repente, estudar um conteúdo, né, e fazer as questões e ter um rendimento baixo nessas questões, e você vai ficar triste por isso, você vai querer desistir por causa disso? Não. Por quê? Porque faz parte. Imagine. Mude um pouquinho. Vamos aqui mudar um pouquinho. Já eu respondo aqui, galera, no Instagram. Vamos mudar aqui um pouquinho o foco. Ora, existe uma pessoa que fumou a vida todinha. E agora ela decide parar. Vai ser fácil para ela? Não. Se ela passar 2, 3 dias e fumar um cigarro e depois parar de novo, ela vai ficar triste por conta disso? Pode ficar, mas não faz parte do processo. Não faz parte do processo? E aí ela vai precisar de ajuda para poder largar esse vício. O mesmo pensamento, a mesma coisa é aqui com vocês, gente. Ora, se faz 6 anos que você não estuda, como é que você quer lembrar detalhes da fotossíntese, por exemplo, da quimiossíntese, ou de quantos ATPs são gerados a cada ciclo da respiração celular? Não tem como, meu amigo. Ninguém, o cérebro da gente não é essa máquina
de decorar de 800 mil gigas, não. Ó, falaram aqui no Instagram, Maria Clara, eu sempre faço um caderno erro. Toda questão que eu erro, eu coloco nesse caderno e explico o motivo do erro em resolução. Não sei se estou no caminho certo, o que acha? Devo mudar? Essa é uma forma, aí, caderno do erro. Eu gostei do nome. Uma forma de você conseguir gravar o conteúdo. É uma boa opção. Boa opção, sim, com certeza. Se você anota a questão, explica o porquê errou e refaz a questão, né? Explica ali como refazer a questão, isso é uma ótima forma de você aprender. Gasta tempo, mas é eficaz. É totalmente eficaz isso aí, tá certo? Então, é isso aí, gente. Essa forma da gente responder questões, de estudar ali verdadeiramente uma lista de questões, é dessa forma. Não é, só vou responder aqui 40 questões e vou ficar por isso mesmo, não, tá certo? As coisas, elas devem ser feitas com organização, estratégia e efetividade, tá? Ah, Bruno, eu fiz aqui, mas eu, de repente, não quis corrigir porque eu estou cansado, por isso, beleza. Cansado, não desiste, não. Deixa para o dia. Coloca lá para o sábado, coloca lá para quinta-feira. A quinta-feira da gente, ó, tá bem tranquilo. Quinta-feira vocês só tem o quê? Produtos notáveis e fatoração. Olha que assunto de boa. Produtos notáveis e fatoração. Gente, isso é tranquilo, então. Viu? Ah, Bruno, semana passada eu consegui procrastinar 2 dias, não estudei. Beleza, joga para essa semana. Coloca aqui, ó, na quinta-feira, coloca um no domingo também, tá certo? Então vai ajustando o seu cronograma da melhor forma que você possa, tá certo? Sem problemas. Estava conversando aqui no início da live com dois alunos que estão no colégio, né? No ensino médio ainda. E eles falaram a dificuldade em alinhar o conteúdo do colégio com o conteúdo do cronograma, né? Obviamente. Mas assim, que tá, por enquanto, a maioria dos assuntos batem, né? Então, se você passa, por exemplo, o dia todo no colégio e, de repente, tem ali pouco tempo para estudar, o foco tem que ser o colégio. Se você passa só um turno e tem 2 turnos para estudar, o foco é o colégio e você estuda o conteúdo da mentoria, do cronograma. Tá certo, gente? Tá bom? E aí a gente vai readaptando o cronograma, porque vai chegar um momento que quando você for estudar o conteúdo do cronograma, você já estudou no colégio, ou vice-versa. Quando você for estudar no colégio, você já tem estudado no cronograma, e aí seu rendimento fica muito melhor. Tá certo? Então é isso que eu queria conversar com vocês. Vou apagar aqui a live do Instagram agora. Gente, valeu aí, viu? Espero que tenham gostado da live aqui, a live surpresa que a gente criou aqui hoje, tá? E uma boa noite para vocês, tá bom? Beleza. Aqui esse vídeo vai ficar. Então, deixa eu parar aqui essa gravação aqui, beleza, gente?